No próximo capítulo nós temos Jovens no ensino médio, qual o lugar do trabalho? No Brasil, a relação dos jovens com o trabalho é permeada de muitas desigualdades. E no que diz respeito ao ensino médio, algo que nós já estamos discutindo desde as primeiras aulas, né? Esta dualidade existente no ensino médio, preparar para o ensino superior e preparar para o trabalho, né? De fato, isso se configura como uma realidade no país. E, sobretudo, aqueles que visualizam o ensino médio principalmente como uma etapa, né, ou mesmo uma travessia para o mundo do trabalho, há outra realidade bem difícil, né? Hoje, nós vivemos um cenário de forte flexibilização das relações trabalhistas, desemprego, e o detalhe é que este desemprego passou a ser estrutural. Ou seja, é como se ele já fizesse parte, né, do próprio capitalismo. E diante de uma realidade como essa, nós encontramos aqui um arcabouço legal para a presença do mundo do trabalho no sistema educacional. Nós encontramos aqui nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. E ainda a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando teoria e prática. E a integração entre a educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura deve constituir a base da proposta e do desenvolvimento curricular. Agora, se fala muito de trabalho, né? Preparar para o mundo do trabalho, mas de qual trabalho está se falando? Qual o lugar do trabalho entre os jovens no Brasil? Qual o lugar do trabalho na escola média? E é exatamente sobre este tema que nós chegamos ao próximo item. Qual trabalho? É de fundamental importância compreender primeiramente a concepção de trabalho, né? No que diz respeito aos documentos prescritivos, né? Dessa base legal na qual nós podemos encontrar aí o trabalho, nós temos uma concepção de trabalho que traz aí uma perspectiva marxista. E nessa perspectiva, o trabalho é visto como a própria ação do homem sobre a natureza. E essa ação do homem sobre a natureza é o que constitui a sua própria existência. O que é produzido, como é produzido e a maneira como os bens são trocados pela humanidade são elementos centrais para entender as diferenças de riqueza e de poder entre os indivíduos. Então, uma vez sendo aí um fator que faz parte da própria ontologia do ser, não se pode de maneira alguma deixar de lado de abordar o trabalho no sistema educacional. E é importante destacar que este trabalho modifica-se historicamente, ou seja, nós temos aí no decorrer da história alterações nas formas de trabalho. Temos o trabalho escravo, depois o trabalho servil, né? E finalmente o trabalho assalariado, que é uma forma muito específica do modo de produção capitalista. E nós temos também outras formas existentes em nossa sociedade de trabalho, como o trabalho doméstico, o trabalho voluntário, o trabalho de cuidado, o trabalho cooperativo. E esses trabalhos, naturalmente, podem estar presentes também no cotidiano desses jovens. Olhar para a realidade de trabalho desses estudantes significa não apenas indagar sobre seu presente ou seu projeto de inserção no mundo dos empregos, mas também para outras atividades e relações sociais.
Como, por exemplo, no caso de muitas jovens mulheres, especialmente as negras ou as pertencentes às camadas de baixa renda, o trabalho doméstico e o trabalho de cuidadora são uma realidade desde muito cedo. Então, quais são as mudanças que nós percebemos no mundo do trabalho de hoje? É exatamente isso que é discutido no próximo item. Nas últimas décadas, o trabalho para ganhar a vida ou o trabalho para ganhar um salário passou por transformações significativas. Nós temos atualmente um mundo do trabalho mais confuso, diverso e desigual. No que diz respeito a essa diversidade, nós temos aqui um aumento da força de trabalho feminina, um envelhecimento da população que trabalha ou busca trabalho, temos o uso intensivo das novas tecnologias da informação e da comunicação, novas formas de organização do trabalho, exigindo trabalhadores flexíveis e polivalentes, né? Os trabalhadores multitarefa, né? Novas formas de trabalho, tais como teletrabalho, trabalho autônomo, trabalho em tempo parcial, trabalho precário, trabalho virtual e, claro, sem deixar de abordar também a questão do desemprego, que cresce em volume e em duração. E o desemprego, como nós falamos anteriormente, ele deixa de ser temporário para fazer parte da própria estrutura do capitalismo. Então, nós temos aqui um ambiente de instabilidade, de precariedade do trabalho. E nessas mudanças, nós temos uma exigência maior, né, de escolaridade e qualificação de uma parte dos trabalhadores. Agora, é importante ressaltar que essas mudanças não vão atingir da mesma maneira o conjunto dos trabalhadores, dos setores, dos países. De qualquer forma, o que se pode dizer, né, é que essa realidade da maioria dos jovens e adultos no mercado de trabalho brasileiro sempre esteve muito mais próxima da instabilidade e das idas e vindas e de um constante se virar para conseguir ganhar a vida. Então, além de falar sobre o trabalho, é importante falar da qualidade do trabalho. E aqui nós falamos também da jornada, da intensidade do trabalho, o salário recebido, né? E é justamente aí que nós chegamos no próximo item. Quais as características da relação dos jovens com a escola e o trabalho no Brasil? Diante de perguntas como se preparar para o trabalho, para qual trabalho e o que fazer com a realidade dos jovens que trabalham e frequentam o ensino médio, nós temos uma realidade de ingresso precoce, né, nesse mercado, e isso conciliando ou mesmo fazendo a superposição de estudo e trabalho. E um dos motivos para que isso possa acontecer, né, é justamente essa necessidade de uma maior independência, né? Há também a questão do consumo de bens materiais que os jovens começam a aspirar, né? A realização pessoal em estar inserido nesse mundo do trabalho. Então, são fatores que podem incentivar a entrada precoce nesse mundo. Claro, sem deixar de lado, né, fatores como a necessidade de sustentar a família, né, ajudar os pais, uma renda extra. No próximo item, nós temos trabalhar no tempo da juventude. Quais experiências, quais sentidos? Um dos caminhos para superar esses problemas, né, causados pela dualidade no ensino, por essa presença dos outros no ensino médio, como adequar os currículos, como adequar a escola a essa nova realidade, né? Um dos caminhos é justamente considerar que as experiências de trabalho nesse momento da vida estão longe de ser as mesmas para o conjunto da juventude. Ou seja, considerar essa diversidade, né, é muito importante. No interior das camadas populares, é possível encontrar jovens que começam a trabalhar muito cedo, antes mesmo da idade legal. E é frequente a gente ver isso, né?
alunos, até mesmo do ensino fundamental, trabalham principalmente em áreas de periferia, né? Trabalham como entregadores, empacotadores, trabalham, por exemplo, na oficina dos pais, em borracharias. Isso a gente vê frequentemente. E isso vem aumentando cada vez mais nos últimos anos. Essa busca por trabalho apenas depois de terminar o ensino médio. Outro aspecto dessa diversidade, né, é que o tempo de espera por um trabalho mais seguro ou melhor é bem maior para os jovens pobres e negros. E além de considerar essas experiências concretas que esses jovens trazem para o ensino médio, é importante considerar também os sentidos atribuídos por eles ao trabalho. Assim, a gente pode identificar alguns sentidos que fazem com que esses jovens busquem esse mundo, como, por exemplo, a independência, a realização pessoal. Agora, é claro, eles acabam se defrontando com inúmeras dificuldades para encontrar um trabalho. A falta de experiência é uma das dificuldades mais recorrentes apresentadas por eles, né, quando perguntados sobre os obstáculos que têm de ultrapassar para conseguir trabalho. E o interessante é que há aqui dois aspectos. Para aqueles que nunca tiveram experiência, justamente aqueles que nunca tiveram experiência têm esse fator, né, que acaba impedindo na verdade, a primeira oportunidade, né, para eles começarem a trabalhar. Então, essa falta de experiência é um dos empecilhos. E outro empecilho é o trabalho informal, né? Nós temos jovens que já têm experiência, mas justamente pela informalidade ou mesmo pela ilegalidade desse trabalho, eles não têm como comprovar essa experiência, não tem registro em carteira. E há também outros mecanismos de discriminação que estão presentes na busca por trabalho: sexo, cor, raça, ausência de cursos fortes realizados em escolas de renome, aparência física e local de moradia podem ser considerados também como esses mecanismos de discriminação. E essa dificuldade para conseguir um trabalho pode até fazer com que eles atribuam a si mesmos essa responsabilidade pelo fracasso. E diante disso, o que pode o ensino médio? É importante que no ensino médio a gente não tenha esse caráter marcadamente instrumental. Para além do conhecimento técnico, o que os jovens parecem buscar em cursos profissionalizantes, né, é a realização de experimentações e de respostas para muitas de suas dúvidas em relação ao próprio mercado de trabalho. Então, essa busca por cursos profissionalizantes pode estar indicando que o ensino médio está deixando de lado esse aspecto do mundo do trabalho, fazendo com que esses jovens, ao terminar o ensino médio, sintam falta de uma espécie de mapa de orientação no que diz respeito a esse futuro no mercado de trabalho. Aqui, a escola pode se constituir como um suporte para jovens, construindo com eles a compreensão de que não são responsáveis por seus eventuais fracassos. Isso diz respeito exatamente a essa individualização das incertezas, dos medos e dos fracassos que está em toda parte. E é importante saber que, diante das questões que foram mostradas nesse texto, há a necessidade de construir mecanismos de proteção para o trabalho de jovens de âmbito geral, também para as possibilidades das escolas na articulação com o mundo do trabalho e com o apoio na construção de projetos juvenis para o futuro profissional. No último item, nós temos uma referência à Agenda Nacional do Trabalho Decente para a Juventude. Nós temos estabelecidos aqui 4 eixos prioritários na perspectiva da promoção do trabalho decente para a juventude.
nós temos mais e melhor educação, conciliação dos estudos, trabalho e vida familiar, inserção ativa e digna no mundo do trabalho e a promoção do diálogo social. A construção de um conjunto de ações prioritárias para a conciliação do trabalho e dos estudos visa justamente responder aos desafios de uma juventude que busca conciliar trabalho e escola. Dessa forma, pessoal, é importante organizar as jornadas de trabalho que permitam o acesso e também a permanência. Então, não basta ter acesso, é importante garantir a permanência desses jovens trabalhadores e estudantes na educação básica, profissional e superior.